Em toda discussão sobre sobrevivência na Segunda Guerra Mundial, a água potável fica ofuscada por armas, táticas e tanques. Mas os homens desesperados que cruzam florestas envenenadas, ruínas fumegantes e campos encantados sabiam de uma coisa muito simples: sem água segura, você não dura. Hoje, filtros portáteis e pastilhas químicas fazem parecer que esse problema foi resolvido para sempre. Só que os manuais de campo da época contam outra história. Quando o combustível acabou, quando acendeu uma chama, fez denunciar a posição para reconhecimento aéreo. E quando até os poços eram suspeitos, engenheiros e médicos militares recorreram a um método tão eficiente que, se você ver funcionando, vai se perguntar por que quase ninguém fala dele. E é justamente por isso que os governos modernos sabem que ele continua esquecido. O que mantinha tropas exaustas, civis em porções escondidas e postos avançados inteiros vivos não era um comprimido milagroso, nem um equipamento caro. Era um sistema improvisado, montado em tambores de combustível, caixas de munição e barris de madeira rachados, que usava apenas 3 coisas: areia, cascalho e tempo. Nos relatórios médicos britânicos do norte da África e nos diários de engenheiros no fronte oriental, ele aparece com um nome técnico frio: filtração lenta em areia. Nos bastidores, porém, foi tratado quase como contrabando de sobrevivência, porque funcionava mesmo quando tudo o resto falhava. A lógica era brutalmente simples. Em vez de ferver cada cantil e gastar o pouco combustível que restava, as unidades montavam leitos de areia onde a água passava tão devagar que à primeira vista parecia inútil. O segredo estava na camada viva que se formou na superfície superficial. Depois de alguns dias, um filme fino, quase gelatinoso, cirurgia no topo. Uma comunidade de micro-organismos que se alimentava justamente das bactérias, protozoários e impurezas que matavam soldados por disenteria. Os manuais não usavam palavras bonitas, chamavam aquilo de zona biológica de purificação. Para quem dependia dela, era simplesmente a última barreira entre um gole de água e uma semana no leito de campanha. O resultado prático foi chocante para a tecnologia da época. Sem eletricidade, sem bombas, sem reagentes, apenas com gravidade, areia fina e cascalho lavado, esses filtros improvisados conseguem entregar água muito mais segura de forma contínua. Não era uma solução de emergência para um dia. Era um sistema que rodava por semanas, às vezes meses, com manutenção mínima. Em alguns pontos, 2 unidades funcionavam em rotação. Enquanto uma filtrava a água de uso diário, a outra descansava para que a camada biológica se regenerasse. Quando um filtro começava a entupir, os homens raspavam apenas alguns milímetros da superfície, voltavam ao sistema alimentar e seguiam a rotina. Nada de peças caras. Nada de logística complexa. Agora pense no contraste. Um método de purificação barato, silencioso, que não depende de fábrica, bateria ou importação e que continua funcionando desde que você tenha areia limpa, cascalho e um recipiente robusto. Em plena guerra total, esse conhecimento circulava entre engenheiros, médicos e unidades de campanha, porque reduzia surtos de diarreia, mantinha garantias inteiras operantes e salvava civis escondidos longe de qualquer infraestrutura. Hoje, porém, o que chega até você são garrafinhas com filtros proprietários, refis caros e soluções que prendem a uma cadeia de suprimentos frágeis. Não é que a filtração lenta na areia tenha sido banida oficialmente por algum decreto espetacular. Ela foi sendo empurrada para longe do olhar público, preferindo opções mais rápidas, mais simples de padronizar e, principalmente, mais simples de vender. As estações de tratamento ainda usam o mesmo princípio em escala gigante, mas o cidadão comum quase nunca ouve falar da versão que cabe num tambor, num barril ou num canto do quintal. O que começou como um método de sobrevivência em hospitais de campanha virou, com o tempo, um segredo incômodo,
Um sistema de purificação de água de guerra que qualquer pessoa pode replicar com materiais brutos, sem pedir permissão, sem depender de rede elétrica e sem ficar refém de cartucho nenhum. Quando você olha para isso com o olho moderno, a pergunta deixa de ser: será que funciona? E passa a ser: por que ninguém fala assim? Em um mundo em que blackouts, desastres climáticos e quebras de infraestrutura se trouxeram notícias comuns, um método de 1940 que transforma água turva em água cristalina dia após dia, em silêncio, parece tudo menos antiquado. E é justamente aí que esse conhecimento começa a incomodar governos e indústrias que preferem uma população dependente de soluções centralizadas. Este vídeo não vai romantizar trincheiras nem vender pavor. Ele vai destrinchar passo a passo o método de purificação de água da Segunda Guerra, que sobreviveu aos bombardeios, salvou homens anônimos e hoje é tratado como uma nota de rodapé técnica, quando deveria estar no centro de qualquer conversa séria sobre sobrevivência, autonomia e preparo. Porque, no fim, a mesma verdade que guiou aqueles médicos de campanha continua valendo. Sem água segura, nada mais importante. E ninguém deveria depender exclusivamente de sistemas que possam ser desligados com um interruptor que não esteja em suas mãos. Mas entender como isso funcionava é o que torna essa técnica tão poderosa até hoje. Vamos mergulhar na ciência por trás disso. O método funcionou porque explorava um princípio biológico simples, mas poderoso. A natureza se encarrega de limpar a água se você der as condições certas. Não era mágica, era microbiologia. A chave estava na formação de uma camada biológica ativa, conhecida pelos engenheiros da época como Schmutzdecke, uma palavra alemã que significa cobertor de sujeira. Essa camada não era sujeira no sentido comum, mas sim uma comunidade complexa de bactérias, algas, fungos e protozoários que se formavam na superfície da areia fina. Imagine uma água turva, cheia de sedimentos e patógenos, escorrendo lentamente por essa camada. Os micro-organismos na Schmutzdecke funcionam como uma barreira viva, filtrando fisicamente as partículas maiores. E mais importante, consumindo e inativando os patógenos menores, como bactérias e vírus. Era um processo lento, sim, mas incrivelmente eficaz. Os relatórios médicos do exército britânico no norte da África, em 1942, documentaram a redução drástica de casos de disenteria em unidades que utilizavam esses filtros improvisados, mesmo condições sanitárias precárias. A Schmutzdecke era tão eficiente que removeu até 99% das bactérias e protozoários, algo coletado em muitos filtros modernos. A arquitetura do filtro era crucial. Começava com uma camada de cascalho grosso no fundo para drenagem, seguida por cascalho mais fino, e então uma camada de areia grossa. Por cima de tudo, vinha a camada mais importante, pelo menos meio metro de areia fina e limpa. Água bruta foi adicionada lentamente na superfície, formando uma lâmina d'água que ficou parada sobre a areia. Essa água estagnada foi essencial para o desenvolvimento da Schmutzdecke, que levou de 7 a 10 dias para amadurecer e atingir sua eficiência máxima. Durante esse período inicial, a água filtrada ainda precisa ser fervida ou tratada. Comparar com métodos modernos é fascinante. Enquanto os filtros de cerâmica ou fibra não contêm poros microscópicos que podem entupir e quebrar, o filtro de areia se regenera lentamente. Quando o fluxo diminuía, bastava raspar os primeiros milímetros da Schmutzdecke e uma nova camada se formava. Isso significava que, com manutenção mínima, um único poderia operar por meses ou filtro até anos. Não havia peças de reposição, nem cartuchos caros. A tecnologia era a própria natureza. Mas saber a teoria é apenas metade da história. O que realmente importa é como os soldados aplicavam isso no campo, sob pressão real.
A aplicação histórica desses filtros de areia lenta é um testemunho da engenhosidade humana sob extrema pressão. Não eram apenas os engenheiros que montavam esses sistemas. Eram soldados comuns, civis de resistência e equipes médicas improvisadas que eram utilizadas em cenários de guerra devastadores. Na frente oriental, por exemplo, durante o inverno brutal de 1943, unidades soviéticas isoladas em bunkers congelados dependiam desses filtros para obter água potável. Com temperaturas abaixo de zero, ferver água era um luxo que consumia combustível vital. Os engenheiros de campo adaptaram barris de óleo vazios, caixas de munição de madeira e até mesmo capacetes perfurados para criar os recipientes para os filtros. A areia era coletada de leitos de rios congelados ou de depósitos de areia próximos, e o cascalho de escombros de edifícios bombardeados. A água, muitas vezes turva e contaminada por corpos e detritos de batalha, passando lentamente pelo sistema, emergindo limpa o suficiente para evitar doenças que poderiam dizer às tropas mais rapidamente que o inimigo. Em vilarejos ocupados da França, grupos de resistência usavam métodos semelhantes em porções escondidas. A água da chuva recolhida de telhados ou de poços rasos era filtrada através de sistemas montados em tonéis de vinho ou caixas de madeira. A necessidade de operar em segredo exigia que não pudesse acender fogueiras para ferver água e produtos químicos fossem escassos. A filtração lenta na areia oferece uma solução discreta e eficaz, permitindo que os combatentes e as famílias que os abrigaram tenham acesso à água segura sem chamar a atenção. Os diários de civis da época mencionam a água que não dava dor de barriga, um testemunho simples, mas poderoso, da eficácia do método. No norte da África, onde a disenteria era uma ameaça constante devido à água contaminada e ao calor extremo, os hospitais de campanha britânicos e alemães implementaram filtros de areia lenta em larga escala. Os relatórios da época indicam que a capacidade de produção de água planejada de forma contínua e em volume significativo foi crucial para manter a saúde das tropas e reduzir as baixas por doenças. As adaptações incluíram o uso de lonas impermeáveis para criar grandes bacias de coleta de água da chuva, que foram então direcionadas para baterias de filtros de areia. Esses exemplos mostram detalhes da técnica. Não importava se fosse um bunker congelado, um porão secreto ou um acampamento no deserto. A filtração lenta em areia foi adaptada com os materiais disponíveis, demonstrando que o princípio era mais importante que a sofisticação dos equipamentos. Agora que você entende como isso salvou vidas na guerra, a pergunta é: como você pode usar esse conhecimento hoje? Você pode replicar essa técnica testada na batalha hoje, com materiais que provavelmente já tem em casa ou pode encontrar facilmente. Não é preciso ser um engenheiro militar para construir um filtro de areia lento. A simplicidade faz parte da sua genialidade. Para começar, você precisará de um recipiente grande, um balde de 20 litros, um tambor de plástico, um barril de chuva ou até mesmo uma lixeira grande podem servir. Se de que seja de grau alimentar, se possível, ou limpe-o muito bem. Torneira ou saída. Faça um furo na parte inferior do recipiente e instale uma torneira ou um pedaço de mangueira com uma válvula para controlar o fluxo de água. Cascalho grosso, pedras de rio, brita de construção ou até mesmo pedaços de telha quebrada podem ser usadas. Lave-os bem. Cascalho fino, areia de construção mais grossa ou pedrinhas pequenas. Lave-as bem. Areia fina. Areia de filtro de piscina é ideal, mas areia de parquinho infantil ou areia de construção muito fina e lavada também funciona. É crucial que seja areia fina e limpa. Tela ou tecido permeável. Um pedaço de tela de janela, um pano de prato limpo ou um pedaço de geotêxtil para separar as camadas e evitar que a areia se misture. Instruções. Passo a passo.
Prepare o recipiente. Limpe-o completamente. Instale uma torneira na parte inferior. Camada de drenagem. Coloque uma camada de 10-15 centímetros de cascalho grosso no fundo do recipiente. Isso garante que a água filtrada possa sair livremente. Separação. Cubra o cascalho grosso com um pedaço de tela ou tecido permeável. Camada de cascalho fino. Adicione uma camada de 10-15 centímetros de cascalho fino sobre a tela. Separação. Coloque outra camada de tela ou tecido. Camada de areia grossa. Adicione uma camada de 10-15 centímetros de areia grossa. Separação. Mais uma camada de tela ou tecido. Camada de areia fina, a mais importante. Adicione pelo menos 50 centímetros de areia fina e limpa. Esta é a camada onde o schmutzdecke será formado. Adicione água. Despeje água limpa, pode ser da torneira, lentamente sobre a areia fina até que a água comece a sair pela torneira. Feche a torneira e deixe a água assentar por algumas horas. Maturação. Comece a adicionar a água que você deseja purificar, água de rio, lago, chuva. Mantenha sempre uma lâmina d'água de 5-10 centímetros sobre a areia. Nos primeiros 7 a 10 dias, a água filtrada não será totalmente purificada e ainda precisará ser fervida ou tratada quimicamente. Este é o período de maturação da schmutzdecke. Uso contínuo. Após a maturação, o filtro estará pronto para uso contínuo. Mantenha uma lâmina d'água sobre a areia e o fluxo lento. Avisos de segurança. Não use areia de praia. A areia de praia é muito salgada e pode conter outros contaminantes. Lave bem os materiais. Cascalho e areia devem ser lavados até que a água escorra limpa. Paciência na maturação. A fase de maturação é crítica. Não confie na água filtrada antes que a schmutzdecke esteja totalmente formada. Manutenção. Se o fluxo diminuir, raspe cuidadosamente os primeiros 1-2 centímetros da camada superior de areia. Descarte essa areia e adicione areia fina nova, se necessário. Cenários de uso moderno. Apagões prolongados, desastres naturais. Uma fonte confiável de água potável quando há falha na infraestrutura. Vida off-grid, homesteading, uma solução de baixo custo e baixa manutenção para a purificação de água em longo prazo. Treinamento de sobrevivência, uma habilidade fundamental para qualquer entusiasta de sobrevivência. Otimizações modernas. Se você tiver acesso a um filtro de café ou a um pedaço de carvão ativado, pode adicionar uma camada extra entre a cascalho fino e a areia grossa, para melhorar a remoção de odores e alguns produtos químicos, mas isso não é essencial para a remoção biológica. Mas antes de você sair e testar isso, há limitações que todo soldado da Segunda Guerra conhecia e que você precisa entender também. Essa técnica nunca foi projetada para ser uma solução universal. Ela não dessaliniza a água do mar, nem remove contaminantes químicos pesados, como pesticidas, metais pesados ou produtos de derramamento de combustível. Os soldados eram treinados para usá-la para purificação biológica e redução de turbidez, ou seja, para tornar a água visualmente limpa e livre de micro-organismos que causam doenças. Para agentes de guerra química ou derramamentos industriais, eles tinham outros protocolos. O contexto de uso ideal para a filtração lenta em areia é com fontes de água doce como rios, córregos, lagos, poços e água da chuva que podem estar contaminadas por bactérias, protozoários e sedimentos. É uma solução robusta para a maioria dos problemas biológicos e físicos da água. No entanto, mesmo na Segunda Guerra, os soldados frequentemente combinavam esse método com outros. Após a filtração, a água era muitas vezes fervida, se o combustível permitisse, ou tratada com pastilhas de iodo ou cloro para uma desinfecção final, garantindo a máxima segurança. A lição maior aqui é sobre engenhosidade e resiliência.
O que essa técnica nos ensina é que a simplicidade, quando baseada em princípios sólidos, pode superar a complexidade. Nossas avós e bisavós, em meio ao caos da guerra, resolveram problemas fundamentais com métodos mais elegantes e sustentáveis do que muitas das soluções existentes que são vendidas hoje. Eles não tinham a ilusão de que uma única ferramenta resolveria todos os problemas, mas entenderam o valor de um sistema que funcionava como o que estava disponível. Em um mundo onde cadeias de suprimentos podem colapsar rapidamente, onde desastres naturais podem cortar o acesso à água tratada e onde a dependência de tecnologias complexas nos torna vulneráveis, o método de purificação de água da Segunda Guerra Mundial é mais relevante do que nunca. Para historiadores, é uma janela para a mente de quem sobreviveu e sobreviveu. Para sobrevivencialistas, é uma ferramenta que não depende de eletricidade, de peças importadas ou de uma loja aberta. É conhecimento puro, testado em batalha, que funciona. Se você é alguém que valoriza o conhecimento real, não a versão diluída e comercializada, então você faz parte da comunidade Sobrevivência Esquecida. Inscreva-se no canal para mais técnicas esquecidas que ainda funcionam. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecia a história de verdade e que entende o valor da autonomia. Fique por aqui para mais mergulhos profundos nos truques que mantinham soldados vivos quando as probabilidades estavam contra eles.